Sejam muito bem-vindos de volta. Nós já estamos na terceira e última parte do nosso programa de hoje. E, para fecharmos, temos a Solange Bian, ela que vai estar connosco para falar sobre a dependência emocional. É um tema importante, portanto, fiquem connosco. Olá, Solange. Olá. Como estás? Boa tarde, tudo bem? Está tudo bem, já há algum tempo, não é? Já a última vez que cá estiveste, verdade, já há algum sim. tempo. Solange, escolheste aqui este tema, dependência emocional, para falarmos. Sim. Antes de mais, eu ia te perguntar porquê. Porquê a escolha deste tema? Porque este tema é de facto, não tirando, não é, valor aos outros que tenho trazido ao programa, muito importante. E é um tema que tem sido muito abordado também, ainda bem, nas redes sociais, em vários contextos relacionados com o autoconhecimento e desenvolvimento humano. E é, de facto, um tema importante nas nossas relações interpessoais. É verdade. Então, vamos começar já. Eu vou começar já por te perguntar aqui, para quem nos está a ver lá em casa também, perceber o que é dependência emocional. Exato. Quando nós falamos de dependência emocional, estamos perante o quê? Estamos perante algumas dificuldades, vou explicar de forma também muito simples, que alguns de nós temos em criar relações satisfatórias, relações saudáveis, relações equilibradas. Ou seja, alguns de nós temos dificuldades em manter essas relações por várias razões. Vou falar de alguns sintomas. Por exemplo, por apego demasiado, às vezes por baixa autoestima, a necessidade de aprovação, o medo de ficar sozinha. Isso é um dos sintomas, por exemplo, só para as pessoas perceberem, que influencia a forma como nós nos comportamos e lidamos com os outros. Essas dificuldades que nós temos, essas carências, as expectativas também, necessidades que nós temos nas nossas relações ou na forma como nos relacionamos com os outros, o que é que acontece? Normalmente projetamos essas necessidades nos outros. E o que é que achas que leva alguém a comportar-se desta forma? São vazios causados por traumas de infância, por falta de algo? Exatamente. Falta de atenção. Como quase tudo do nosso comportamento na fase adulta tem origem na nossa infância, na forma como nós fomos educados, na forma como nós fomos criados e naquilo que os nossos pais ou os nossos educadores, quem não foi educado pelos pais, na forma como fomos tratados também. Pais demasiado severos criam algum tipo de dependência emocional depois, mais tarde, nos seus filhos. Pais demasiado softs, querem ser muito amiguinhos também dos filhos, também hão de ter influência negativa também na educação dos filhos. Crianças, por exemplo, que tiveram uma exigência muito severa, muito exigente, em que nunca nada estava bem, ou que tudo o que faziam pouco estava certo, também há de influenciar na forma como adultos depois vamos buscar nas nossas relações aquilo que nós não tivemos na infância. Procuramos preencher aquele vazio, aquela falta que nós não tivemos. Ou procuramos uma compensação de tal forma, por exemplo, vou dar um exemplo prático, quando os pais também querem ser muito amiguinhos dos filhos, batem palmas por tudo, basta fazer qualquer coisa, recebem um prémio para isso, mais tarde a pessoa tem a necessidade, por exemplo, de ir buscar também essa valorização constante nos outros, por exemplo. Ou então viver num universo de ilusão em que está sempre Acha tudo que é bem. perfeitinho e precisa de muitos aplausos também, às vezes. Não está habituado a ouvir que a vida lhe corra mal, não é? Exatamente. E como é que, enquanto pai, como é que se consegue manter esse equilíbrio na construção de um filho, né? Na educação. Sim, na educação. Nós temos sempre que aceitar uma coisa que é, não existe uma educação perfeita, não existem pais perfeitos, nós nunca vamos dar a educação perfeita, os nossos filhos nunca serão perfeitos. Portanto, temos que aceitar as nossas falhas como pais, as nossas próprias carências e as nossas necessidades que também não foram preenchidas na nossa infância, vamos transmitir isso de forma direta ou indireta aos nossos filhos. O que é que nós podemos fazer melhor? Procurar o equilíbrio, é tratar os nossos filhos como seres humanos que eles são. Nem esperar que eles sejam demasiado perfeitos, que façam tudo espetacular.
Também não podemos querer ter uns filhos bonzinhos, que fazem tudo o que nós queremos e dizem que sim tudo ao pai e à mãe. Porquê? Porque eles mais tarde vão se comportar assim também com os outros, vão se comportar assim no trabalho, vão se comportar assim nas relações. Ou seja, não vão aprender cedo a valorizar aquilo que eles realmente querem e quem eles são. Sabem aquelas pessoas que no social, todos nós usamos máscaras sociais, mas aquelas pessoas que querem sempre agradar toda a gente. Tem que fazer tudo perfeitinho, tem que dizer que sim a todos. Tem que agradar, basicamente. Essas pessoas, esses pais, educarem esse filho para ser um bonzinho também. Portanto, nós, os pais, no meio da educação e daquilo dos nãos que de vez em quando têm que fazer parte, também não pode ser demasiados nãos, também estamos a criar depois um problema. Precisamos de encontrar, de facto, esse equilíbrio para que eles também possam crescer, a saber quem são e aprenderem cedo a se posicionar, que é uma questão também muito ligada à dependência emocional. E como é que depois, já na idade adulta, conseguimos compensar isso? Como é que... Nós temos que nos conhecer, temos mesmo que procurar ter algum autoconhecimento para perceber aonde, em que relações, em que ambientes é que eu me comporto de forma a depender da aprovação dos outros, a depender dos aplausos dos outros, a depender da aceitação dos outros para ser, não é? Porque se eu estou num ambiente, eu gosto de dar exemplos do ambiente profissional, porque acho que é fácil de entender. Se eu estou numa empresa em que eu tenho que fazer para além daquilo que é da minha responsabilidade, constantemente, para que todos gostem de mim e para que, de certa forma, eu me sinta mais valorizado, eu não estou a corresponder às minhas próprias necessidades e, muito provavelmente, nem vou ter aquilo que eu penso que é um crescimento profissional adequado. Portanto, mais tarde ou mais cedo, nós temos que olhar para nós, olhar para dentro e tentar perceber onde é que, em que ambientes, em que situações é que eu me comporto de uma maneira que eu, no fundo, sei que não é adequado. Eu sei que este meu comportamento é para satisfazer os outros. Vou dar um exemplo nas relações. A questão do ciúme excessivo. A pessoa tem que perceber que o problema não é do outro. O problema está em mim, que me sinto insegura, que tenho medo de ficar sozinha, que acho que o comportamento do outro pode atrair outras atenções e que eu depois posso perder essa pessoa. Portanto, isto é uma necessidade que eu tenho de apego também, de manter aquela pessoa ali. Portanto, são coisas que nós temos que aprender. Mas nem sempre conseguimos ter essa noção, essa consciência noção dos nossos comportamentos, não é? Sim, nós não Porque temos noção. também leva um tempo até... Leva um tempo, e muitas leva vezes a procura. sozinhos não chegamos lá, temos que ir Sim. também buscar... Sim, porque nós também somos teimosos, porque nós também não queremos aceitar, porque nós muitas vezes vivemos na negação. Quando eu dou um feedback ao Carlos por ser o meu colega ou assim, é importante prestar um bocadinho de atenção, perceber, será que faz sentido? E analisar um bocado essa situação. Numa situação de parceiro, namorado ou namorada, marido e mulher, é importante refletirmos sobre a forma como lidamos com os outros, porque, em princípio, a pessoa há de nos dizer uma vez, duas ou três que aquele comportamento é errado para ela, para com ela. Não o deixa confortável. Então, precisamos prestar atenção nisso. E porquê que, muitas vezes, nós, quando falamos de dependência emocional ou de um ser que acaba por ser dependente do outro... Pensamos sempre, tendemos sempre a enquadrar isso numa perspectiva de relação amorosa. Mas nem sempre é. Também há casos de amigos que têm ciúmes, quando um amigo dá-se mais com outro amigo. Sim, um amigo que, eu por acaso se o outro amigo não diz nada, cobra em excesso. Ou seja, não é? Também há e muito, porque essas relações até começam a se desenvolver na família. Às vezes o pai, que também é demasiado apegado aos filhos, também é dependente emocional dos filhos. O filho, que também precisa sempre da aprovação do pai ou da mãe para tomar uma decisão importante na sua vida. Com quem namora, onde é que vai, onde é que trabalha, até a profissão que escolhe. Os amigos. Vê-se muito nas relações de amizade aquele amigo ou aquela amiga que nos quer só para ele ou para ela, não é? Se falamos com outras pessoas já não se sente confortável. Se não ligamos a sexta-feira, por exemplo, a perguntar o que é que vai fazer no fim de semana, já se sente mal. Eu, por acaso, gosto de abordar estas questões em vários quadrantes da nossa vida para não ficar muito limitado, de facto, às relações amorosas. Mas este comportamento
Portanto, se eu tiver, por exemplo, dificuldades de tomar decisões sozinha, eu vou ter esse comportamento com os meus amigos. Quando decidimos ir fazer uma viagem ou ir ao cinema, por exemplo, vou estar sempre dependente da decisão deles e eu nunca tomo nenhuma decisão. Tal como também num relacionamento, tal como, por exemplo, também no trabalho, tal como num contexto familiar. E como é que se faz, como é que se tem se calhar a Solange já disse cá, mas como é que se tem esse equilíbrio? Como é que é possível querer-se muito outra pessoa, não é? Querer-se muito outra pessoa, mas sem que isso resvale para um lado possessivo e doentio? Ou seja, é possível, sim, eu sei disso, porque ainda não foi elaborado da melhor forma. No fundo, o que eu quero dizer é se é possível sermos dependentes de alguém e isso não resvalar para o lado doentio. Ou a partir do momento em que já somos dependentes. No equilíbrio, sim. não é? É possível. Ou a questão da dependência por si só já junta esses dois universos, da posse sim, e sim. da... Quando já estamos no nível de dependência. No nível de dependência já não é bom, já não é benéfico para a relação. Nem para a pessoa que está dependente, portanto é codependência, nem para quem está, não é, a ser sujeita a ter que compensar, a ter que prestar, por exemplo, satisfações e tudo mais. Onde podemos encontrar o equilíbrio trabalhando em nós a nossa autoestima, a nossa própria confiança. Porque quando eu dependo muito do outro, é sinal de que eu não confio, não acredito assim tanto em mim. Não acredito nas minhas decisões. Por isso é que eu preciso sempre da confirmação de alguém, ou de um amigo, ou de um familiar, não é? Ou de alguém, um parceiro ou uma parceira com quem eu estou. Quando eu também tenho demasiado, ou tenho medo de ficar sozinha, então eu tenho depois que viver sempre um sobressalto, porque eu tenho que agradar as pessoas, porque senão as pessoas vão fugir de mim. Esse medo, temos que trabalhar e perceber a origem desse medo. Onde é que vem? Provavelmente essa pessoa já perdeu muitas pessoas, por exemplo, ao longo da sua vida, ou aprendeu durante a sua infância de que se não tiver com pessoas à sua volta, não está seguro, por exemplo. Então precisa sempre ter alguém. Mas há quem confunda esta questão da dependência a uma forma de amor. Está errado? Está errado, porque o amor próprio também diz-me que eu, antes de gostar muito do outro, tenho que gostar de mim. E se eu gosto de mim, as minhas necessidades têm que ser prioridades para mim e não as necessidades do outro, e não procurar sempre com que o outro me satisfaça. Eu tenho que poder estar sozinha e feliz sozinha, não é? E porquê que custa tanto as pessoas estarem sozinhas, estarem com elas mesmas? Custa tanto a algumas pessoas, não custa a todas, sim, sim, não é? Custa tanto a algumas pessoas por esta questão que eu disse desde o início, depende da forma como a pessoa foi conduzida desde cedo. Se uma criança é tratada sempre, tem sempre o pai, a mãe, os avós e os tios e os primos, toda a gente sempre à volta da criança. Onde a criança não faz praticamente nada sozinho, não se senta à mesa para comer sozinho, tem que ter lá alguém a supervisionar. Está nos parques, hoje em dia vê-se muito, porque os pais da minha geração têm excesso de zelo, excesso de cuidado com os filhos, muitas das vezes. O miúdo está no parque, ou a criança está no parque e não pode brincar sozinho, porque não pode cair, porque não pode se magoar, porque não pode acontecer nada. Sim. Estamos a criar aqui o quê? Um ser humano que há de, muito mais tarde poderá, obviamente, trabalhar isso e desenvolver isso, mas estamos a criar aqui um ser humano que será muito dependente sempre dos apoios externos para se sentir bem, para se sentir seguro. Porque, no fundo, todos nós estamos à procura de quê? De amor, de sermos amados. De conforto, segurança. Exatamente, conforto e segurança. Ou estamos a dar amor ou estamos à procura de amor, não é? E então essa necessidade o medo de ficar sozinha é porque não aprendemos cedo que nós somos capazes de viver bem sozinhos. E muitas vezes as pessoas fala-se muito da questão da individualidade, da proteção da individualidade. Sim. Dentro de uma relação a dois, não é? Sim, isso é importantíssimo. As pessoas tendem a perder isso, não é? Sim, isso não é saudável também perdermos isso. Portanto, numa relação nós temos duas pessoas, dois contextos.
às vezes muito diferentes, outras mais ou menos parecidas, mas temos pelo menos duas personalidades com as suas experiências, as suas vivências e as suas necessidades. Portanto, eu gosto da pessoa e estou naquela relação, tenho que aprender a valorizar, claro, as necessidades do meu parceiro, mas as minhas não posso esquecer. Porquê? Porque senão estou numa relação em que eu não sou já nada. Portanto, estou ali só para satisfazer as necessidades do outro. Estou lá para fazer com que o outro se sinta bem, se sinta feliz. Mas e as minhas necessidades? Com quem tenho que as falar? Como é que eu partilho? Como é que eu recebo do outro também a atenção que eu preciso? Muitas vezes as pessoas também não falam. Até falam com os amigos, até falam com a família, mas dizem, não me dá atenção ou não olha para as minhas necessidades. Mas sou eu que tenho que cuidar delas e também dar a conhecer. Sim. Porque se eu também não dou a conhecer, o outro não sabe. Sabe, é verdade. Solange, nós já estamos a fechar. Assim, muito rápido, dicas para quem está lá em casa, para que possa libertar-se destas Possa amarras, se for o trabalhar. caso. É importante conhecermos-nos, é importante percebermos que estar com os outros, em qualquer contexto de relação, para ser de forma equilibrada, precisamos respeitar o espaço do outro e respeitar também as nossas necessidades. Acho que isso pode ajudar. Muito bem, Solange, muito obrigado.